Olá, um prazer muito grande estar com você mais uma vez no Frente a Frente, e nessa ocasião não é diferente dos outros dias. Nós temos aí várias atrações, entre elas a ilustre presença aqui do Dr. Zacarias Calil, que é um fenômeno mundial na cirurgia de siameses. E daqui a pouco você vai conferir isso tudo no nosso programa. Fique ligado, o programa Davidson Costa está no ar. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, voltando aqui, nós estamos recebendo aqui a figura ilustre do Dr. Zacarias Calil. Olá, Dr. Zacarias, tudo bem? Olá, tudo bem. É um prazer imenso recebê-lo no Frente a Frente aqui. Obrigado, o prazer é nosso estar aqui com você. Quero deixar para o senhor à vontade aqui, eu quero fazer algumas perguntas, mas para o senhor discorrer sobre como o senhor começou esse trabalho de siameses, quanto tempo o senhor já é médico, o senhor já era especialista nessa área. Conta para nós aqui do Frente a Frente. Bom, na realidade, eu formei na Universidade Federal de Goiás, né, na Faculdade de Medicina, aqui em 1981. Certo. Aí fui para Brasília, fiz especialidade em cirurgia geral e cirurgia pediátrica. E de lá para cá, eu retornei para Goiânia em 85 e já vim trabalhando no Hospital Materno Infantil. Mas assim, são patologias raras, né, que a gente, por exemplo, durante todo o meu período lá de residência, especialidade, eu nunca vi nenhum caso desse, né? Correto. E surgiu aqui em 1999, o primeiro caso, né, emblemático, né, que é da Larissa Lohane, e que eu as vi num programa de televisão pedindo ajuda. Correto. E nós oferecemos, né, naquele período, e foi uma coisa inédita em Goiás, né? E eu me lembro muito bem que nós não tínhamos nenhuma estrutura para aquilo, né? Passei quase um ano estudando aquelas meninas, procuramos o governador na época, o Marconi Perillo, e ele se dispôs a nos ajudar, né? Nos deu todo o apoio possível, né? Da compra de equipamentos, equipou bem o hospital para que a gente pudesse fazer a cirurgia. E formamos a equipe, e deu certo, né? E do Brasil, um dos únicos lugares que fazem a cirurgia é aqui em Goiânia? Não, existe São Paulo, né? Minas também é um estado que tem um grande volume de casos também, certo. Na Santa Casa lá de Minas, inclusive eu tenho muito contato com lá. Mas hoje o nosso serviço aqui está sendo
Referência e um dos maiores, né, do Brasil, em volume de casos. Existe quantos casos, assim, uma média ano? Quanto aparece muitas? Olha, depende muito, né? Por exemplo, esse ano nós já tivemos, por incrível que pareça, nós estamos com 4 casos. 4 casos. 4 casos. Das cirurgias, da maioria das cirurgias, qual o índice, assim, o percentual de conquista, assim, de sobrevida? De sobrevida. Então, nós temos hoje 50% de sobrevida. 50%. Você vê que a literatura médica mundial, ela fala em torno de 20%. 20%. Porque são casos muito complexos, né? Então, para você ter uma ideia, olha só, esse caso agora que nós temos aqui, são 2 meninas, uma é maior e a outra menor. A pequenininha, ela se alimenta muito mais em quantidade do que a maior. Correto. Só que ela não cresce tanto quanto a outra, porque um passa tudo para a outra. Ela absorve. Então, assim, quando você faz a separação, provoca um catástrofe no organismo desses pacientes. Existem complicações do pós-operatório que são muito severas, né? Então, você tem que saber lidar com isso. Então, a equipe da pediatria, ela já está acostumada com esses casos. Então, e a nossa estatística é boa por isso, né? Que você trabalha com a mesma equipe desde 1999. Então, a gente antecipa as complicações. Eu já vi algumas matérias, né, inclusive, não sei se no Discovery, eles gravaram com o senhor há pouco tempo agora. Gravaram. Mas eu vi de outros casos, lá na região ocidental, lá na região da Malásia, aquela região, eu não me lembro detalhadamente. Na África também. Existe muitos casos assim, fora do... Existe. Quer dizer, a gente faz parte de um site, né, de gêmeos siameses, e sempre que nasce em determinado local, aí, qualquer lugar do mundo, a gente já tem notícia, né? Quase que em tempo real. E assim, realmente naquela região é mais comum. Então, assim, essa é a teoria, né, que o pessoal mesmo fala, porque as alterações do meio ambiente têm provocado esse tipo de má formação. Geralmente o médico ele é bem preparado, assim, para casos, por exemplo, extremos que surgem, por exemplo, uma fatalidade, essa coisa toda. Mas eu fui informado que quando o senhor estava gravando com o Discovery e pós-operatório, que aquela pessoa não conseguiu, né, não tinha possibilidade, na realidade, se fosse analisar a ótica nossa mesmo, a chance era muito pouca de sobrevivência, né? Exatamente. O senhor ficou muito abalado, não é isso? Fiquei, porque esse último caso aí que nós separamos, eu convivi com essas crianças desde o nascimento. Desde o nascimento. Então, assim, foram 5 anos de luta, né? Pra gente tentar chegar a um ponto para poder separar. Correto. E aquilo ali, assim, eu particularmente eu não esperava que ia perder um deles, né? Certo. A gente, apesar de toda a gravidade, mas eu fiquei muito abalado realmente com a perda do Arthur, porque ele era o mais completo. Mas é como eu disse para você, né? Ele era maior e o menor, talvez a chance era menor também, mas só que ele puxava os nutrientes, a imunidade para ele. Ele era como se fosse um parasita. Certo. Entendeu? Então, assim, e para nossa surpresa, o Heitor, né, teve uma sobrevida aí. Prevenção para esses casos, existe uma forma de prevenir ou não tem jeito? Não tem jeito, nenhum caso. Né? Nenhum caso de má formação, assim, congênita, você tem como prevenir, né? Você tem como diagnosticar. E a causa? O que é que causa isso? Também não tem uma causa específica. Não tem. Hoje está muito em moda, né, as alterações ambientais, né? Isso aí é um problema que você vê, ó, a incidência está aumentando, Davidson. Então, ambiental tem muito a ver, não tem? Tem. Essas químicas que nós estamos ingerindo dioturnamente. Agrotóxico. Você vê que, olha, igual eu te falei, eu nasci em Goiânia, fiz faculdade aqui, passei todo esse período, a gente nunca tinha visto isso, né? De 1999 para cá, a incidência aumentou e o Brasil inteiro está aumentando. Apesar da população estar crescendo, mas as alterações ambientais também estão provocando isso. Né? Doutor, é o seguinte, pré-natal, quando no caso, por exemplo, do Arthur e do Heitor, né? Eles ficaram com o senhor lá acompanhado um bom tempo, inclusive antes de nascer, né? Aí esse pré-natal ele é muito importante, né? Depois descoberto... o pré-natal é porque você prepara, né? Toda aquela estrutura para que eles possam nascer em melhores condições de ter uma sobrevida. Por exemplo, e coloca em risco também a mãe, né?
Porque gêmeos siameses, dependendo da classificação dele, você não consegue fazer um parto normal. Né? Então, assim, se você tem o ultrassom materno, fez o diagnóstico, tem que ser encaminhado para um grande centro, com a equipe multidisciplinar, né? Com o pessoal da obstetrícia preparado para fazer esse tipo de parto. Na realidade, a maioria desses que são siameses absoluta é cesariana, né? Ah, sem dúvida, isso aí não tem nem como. E a cesariana ainda é complicada, é complicado, porque são crianças, né, que apresentam 2 corpos unidos, então para você retirar ali, às vezes, do útero, você tem que ter uma boa experiência nisso. Outra questão é o seguinte, existe muita, por exemplo, agora nós temos o pré-natal, tem ultrassom, essa coisa toda que veio antes, mas existe muitos casos assim que o senhor conhece pessoalmente, que a pessoa não esperava que ia nascer e tal, de repente... Já aconteceu, de Goianésia. Goianésia. Então é a Raniela e a Rafaela, elas deram a luz lá em Goianésia. Porque eles achavam que era uma gravidez gemelar comum. Na hora que o colega fez a cesariana, né, ele tomou um susto, né, porque eram gêmeos unidos pelo abdômen. Então foi assim uma surpresa, e elas já vieram encaminhadas imediatamente. Os casos mais graves é aqueles que de repente está usando um órgão do outro, por exemplo. Existe, por exemplo, qual o grau de maior dificuldade que o senhor já viu assim? Que praticamente não tinha só o coração, ou não, como é que é? Existe casos assim. Hoje nós temos 30 casos hoje. 30 casos e 14 chegaram à condição de separar. E desses casos, nós já vimos vários assim unidos pela cabeça, pelo tórax e cervical, pescoço, né? Certo. Então, assim, às vezes eles nascem em poucos minutos, horas, eles vão a óbito, não sobrevivem. Os dois? Os dois, devido à grande má formação que acontece entre eles, né? Os corações muito unidos, cheios de má formação, quer dizer, isso aí não é muito raro de acontecer, não. Não. E os casos mais, quando tem a facilidade de separar, é quando os órgãos os dois têm os... Eles apresentam, por exemplo, caso agora, recente, né? Elas têm a união só do fígado. Mas o Arthur e o Heitor, eles eram extremamente complexos, né? Porque do tórax até os membros inferiores era tudo alterado, né? Tudo alterado. Tudo unido. Então, o grande problema da cirurgia não é você separar, é você reconstruir. Esse é o grande problema, né? Porque você vai separando, né? Separa intestino, separa fígado, separa todos os órgãos, renal, né? E aí depois é você dividir e reconstruir. Aí, geralmente a cirurgia é bem demorada, né? Isso aí foi muito cansativo, né? Desgastante. Um preparo que tem que ter. Tem que ter um preparo físico. Vai ali. 12 horas, 15 horas de cirurgia. 18 horas, né? Esses casos aí foram 18 horas de anestesia, né? 14 de cirurgia. É uma honra muito grande receber o senhor aqui no Frente a Frente. E eu sei que isso é uma curiosidade mundial, não é só nossa aqui, né? E nós desejamos ao senhor toda a sorte de bênção e que Deus continue adestrando as suas mãos aí para essa obra fantástica. Obrigado. Tá? E eu quero deixar o senhor aqui à vontade, mais uma pergunta última aqui da nossa produção. O que falta hoje para melhorar a saúde infantil? Essa é uma pergunta muito importante. Isso é uma coisa que já vem comigo há muito tempo, sabe? Você sabe que tem hora que eu tenho vontade de sair na política? Para tentar reverter. Eu acho que, eu vou até lançar uma ideia aqui, Goiânia é a única capital do Brasil que nós não temos um hospital infantil. É mesmo? Não tem. Nós não temos hospital materno infantil. Que é para grávida misto, né? Filhos, né? Então nós precisamos de um hospital pediátrico que englobe todas as especialidades pediátricas, né? Você tem que ter neurocirurgia, cirurgia cardíaca, pediatria. Então, por exemplo, o Hugo da criança. Nós precisávamos ter um hospital, assim, alguém encampar essa ideia de ter uma pediatria. Quem sabe Deus vai usar o senhor aí para fazer esse projeto para nós, né? Vamos nessa. Um futuro bem próximo. Se Deus quiser. Se o senhor quiser fazer as considerações do senhor, fica à vontade. Não, eu acho assim, que tudo que é relacionado à criança, né, você sente aquele... A própria sociedade em si, né, ela acompanha de perto, e principalmente esse trabalho nosso aí, que tem uma divulgação mundial. Então, assim, eu falo para os mais novos que você
o serviço público ele é que você cresce, né? A clínica particular é diferente. Agora, você tem que fazer o benefício e nunca perguntar o que eu vou ganhar com isso, né? Mas a quem que eu vou beneficiar? Porque isso aí retorna para você de outra maneira. É verdade. Nós recebemos aqui a figura ilustre do Dr. Zacarias Calil, ele que é especialista em várias especialidades, mas dentre elas em siameses, né? Ele é médico cirurgião pediatra celular, nasceu na cidade de Goiânia, Goiás, em 5 de novembro de 1953, é casado com a psicóloga Sandra de Souza Amu e pai de 4 filhos, né? 4 filhos. A Camila, que é biomédica, Sejane e Rogério, médicos, e Caroline, que é advogada. Então saiu um advogado no meio. Nisso tudo, eu tenho minha nora que é médica e o marido da Carol é médico também, quer dizer, então... Mas ainda saiu um advogado lá no meio. São advogados lá para defender os irmãos lá. Tá certo. Mas assim, Davidson, eu queria só dizer também, que eu acho muito importante, que esse trabalho nosso aqui é um trabalho de equipe. Certo. Eu sozinho jamais faria alguma coisa, né? Então acho que o mérito mesmo é de toda a equipe. Da equipe lá do hospital. Do Hospital Materno Infantil, de todos os profissionais que trabalham com a gente, né? Quer dizer, às vezes eu não gosto de ser chamado, o chefe da equipe, não. Eu acho que eu sou um coordenador. Porque tem profissionais lá que eles são muito mais profissionais do que nós na área deles. E sem eles não poderia fazer jamais. O trabalho, né? Então esse é o grande sucesso nosso, é o trabalho de equipe. Tá certo. Nós recebemos o Dr. Zacarias Calil, eu agradeço ao senhor pela presença. E o programa Frente a Frente continua e daqui a pouco nós estamos de volta. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Bioextratos Kids, é cabelo de criança feliz. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioextratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioextratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, voltando agora, eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 127. É sabedor de todos que o livro dos Salmos expressa sentimentos, poesias, são cânticos, né? Ora o salmista está alegre, ora ele está chorando, ora ele está clamando a Deus por socorro, ora ele está tranquilo, como no Salmo 40 ele diz, esperei com paciência no Senhor. Ora o salmista está exaltando a Deus pela sua criação, como no caso do Salmo 24, que diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o livro dos Salmos, ele expressa sentimento.
E o salmista, no Salmo 127, o Salmo de Romagem, de Salomão, escrito por Salomão, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas, a sentinela. E o verso 2, eu gosto muito desse versículo, muito, muito mesmo. Sempre eu tenho ele comigo. Diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores ou que penosamente granjeaste, ou seja, inútil você levantar de manhã, muita madrugada, bem cedo, né, bem na madrugada, dormir bem tarde, trabalhar 16, 18 horas por dia, comer o pão que com muito suor você adquiriu ele, fazer essa despesa da sua casa, né? E porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme, né? Por que muita gente trabalha e não prospera? Por que pessoas que levantam cedo, dormem tarde, o marido trabalha, a esposa trabalha, mas a casa não prospera, parece que não vai para frente. Está colocando num sectel furado, né? A palavra de Deus nos fala sobre o migrador, cortador, devorador, a traça, aquilo que vai corroendo. Às vezes a gente dá o duro e tudo, mas não consegue prosperar. Porque a prosperidade, à luz da Bíblia, não significa só questões financeiras, não. Prosperidade é felicidade, é gozo na alma, paz de espírito, né? Isso é prosperidade. Então o salmista está dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não ajudar o consultor, não ajudar o mestre de obra, em vão trabalham aqueles que edificam, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por quê? Se o Senhor não edificar a casa? Por exemplo, o camarada constrói uma casa boa e tudo, mas de repente vem um temporal e derruba a casa dele, né? O camarada põe 1, 2, 3 segurança, mas chega um grupo armado e vem, rende todo mundo e leva o dinheiro, leva o cofre, leva os bens, não é assim? Então Salomão está dizendo o seguinte, que em vão é o homem comer o pão que penosamente granjeaste. Em vão é ele trabalhar muito, é ele levantar cedo, é ele querer fazer tudo ao seu próprio modo. É isso que eu queria trazer ao seu coração. Não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer que vai dar certo. E a palavra de Deus ela é bem enfática. Nós não devemos falar amanhã eu vou, depois eu vou fazer isso, não. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Ele me permitir amanhã, vai dar certo. Porque nós não sabemos o que vai ser daqui a 5 minutos da nossa vida. Então o que nós fizemos, e o que nós estamos fazendo, e o que faremos, nós só fizemos porque Deus permitiu, nós só estamos aqui porque Ele permitiu, e nós só chegaremos onde nós queremos, no alvo que nós queremos alcançar, no projeto de vida, no nosso sonho, se Deus permitir. Se Ele não for conosco, nós estaremos verdadeiramente fracassados. Agora você pensa, poxa, o cara ali, ele tem uma casa grande, ele é rico, ele tem bens, tem tudo, mas não significa que ele tem prosperidade. Quantos ricos dessa cidade nós estamos vendo pular do apartamento, dar um tiro na cabeça, uma criança, uma jovem de 20 anos suicidando, rapaz, moça, adolescente, tirando e dando cabo na sua vida, família sendo dilacerada, sabe por quê? Porque não colocaram Cristo, Deus Pai, nas suas vidas e por isso nada dá certo, né? A casa vai desmoronando, a casa que tipifica a casa espiritual. Nós somos casa da habitação de Deus, né? Se o Senhor não edificar a nossa casa, não edificar a nossa família, se Deus não permitir que a nossa família prospere, que nós venhamos a ter filhos e que os nossos filhos venham a ter filhos, que nós possamos ver aquilo que o Salmo 128 diz, veremos os filhos dos nossos filhos e a paz sobre a nossa casa, sobre Israel. Se Deus não permitir isso, nada acontece, né? E lá no Salmo 128, o Salmo diz assim, que será como videira frutífera aos lados da tua mesa, ou seja, como o rebento da oliveira, como frutos que nascem a seu tempo e são bonitos, são viçosos e são frutos abençoados. Então assim é aquele que anda com Deus, que vem e põe a sua vida no altar. Aí Deus prospera. Então a sua casa será edificada, a sua casa será guardada, quer dizer, você como corpo de Deus será guardado dos inimigos, dos adversários da nossa alma. A sua casa e a sua cidadela, a sua cidade será guardada, a sua família será guardada, né? Então o salmista diz aqui, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, porque Deus dá aos seus enquanto dorme, né?
Então, quando você está dormindo, meu irmão, Deus está te prosperando, a sua lavoura está crescendo, o cliente está vindo na sua direção para comprar o seu produto. Enquanto você está dormindo, Deus está preparando o momento certo, a hora certa de te abençoar. Não significa que isso você vai ser um homem rico de bens, não. Porque a Bíblia fala até que Deus, o próprio Jesus disse que os pobres sempre teriam convosco. Mas significa também que você não significa que vai ser pobre espiritual, né? Que vai ser pobre, a sua família será pobre, não. A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, aquele que anda com Deus tem o suprimento necessário para a hora certa, vestimentas. Deus não deixou o povo no deserto, as suas sandálias não envelheceram e nem as suas roupas envelheceram. O povo andando 40 anos, Deus guardando, mandando aquela cortina de nuvem, ar-condicionado de dia e de noite a temperatura ideal para expulsar as serpentes venenosíssimas e aquelas aranhas, aqueles bichos, né, perigosos do deserto noturno. Então Deus guardou. Então se Deus estiver conosco, tudo vai dar certo. Vai ser uma bênção. Isso também não quer dizer que você não será provado. Não significa que você não passará por dificuldades, mas significa que você vai ser aprovado. Em todas elas, Deus estará contigo. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Creia na palavra dele, diga aleluia! Meu Deus me fez promessas, ele não se esquece do que prometeu. É o seu prazer cumprir tudo que me diz. Sei, não está demorando, está caprichando para me honrar. É no seu de repente que me surpreende e se manifesta o seu poder. A última palavra vem de Deus ao meu respeito e ao teu. Não temerei o dia mal. Deus é fiel, não falhará. A última palavra vem de Deus ao meu respeito. Eu quero agradecer você pela audiência maravilhosa e antes, porém, eu quero orar contigo. Curva a sua cabeça onde você está aí, se você puder curvar a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus, está aqui agora essa pessoa, esse senhor, essa senhora, essa criança, esse jovem, esse adolescente, assistindo esse programa. E o Senhor me deu uma palavra do alto, Senhor, uma palavra de poder, uma palavra de graça, para que eu possa, Senhor, em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoar essa casa, essa família. A tua palavra diz que inútil é o homem levantar cedo, fazer com as próprias mãos, dormir tarde, querer comer o pão que penosamente granjeou, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. Inútil é fazer qualquer coisa sem a tua presença, sem a tua mão poderosa. Mas nós queremos estar debaixo da autoridade do teu nome, debaixo da tua palavra, para que nós sejamos, todos nós, aqueles que nos assistem, abençoados em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te agradecer pela maravilhosa audiência e quero te convidar para o próximo programa, para que você esteja conosco. Em nome de Jesus, muito obrigado.